O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigado. O microfone é necessário para gravar o áudio? Então tá bom. Não, legal. Então a gente vai. Bom, boa tarde. O que importa para a gente não é a quantidade de pessoas, mas sim a qualidade das pessoas que estão presentes. Então, quem veio, com certeza, está demonstrando interesse no assunto. A gente vai fazer assim, para não ser uma coisa muito formal, porque a gente nem precisa disso tudo, a gente faz um grande bate-papo em cima do roteiro que eu trouxe. Pode ser assim? Então, fiquem muito à vontade para questionar a qualquer tempo, a qualquer momento. Fiquem à vontade para contestar a qualquer momento, porque eu não venho na condição de dono da verdade, até porque não tem um certo e um errado, né? Tem várias formas de ver as situações. Eu estou trazendo a minha e a gente vai somar e compor juntos. Tá bom? Bom, a questão aqui que a gente quer chamar a atenção é o que é necessário para encantar um cliente. A gente fala muito de venda, de atendimento, de qualidade, mas a pergunta que eu gosto de fazer é o que é necessário para um cliente ficar encantado? Obviamente que a gente tem que levar em consideração que cada cliente é um ser humano diferente. Cada ser humano, mesmo sendo a mesma pessoa, muda o dia, muda a condição, muda o momento, mudam seus valores também. Então, qual é a grande sacada, a grande perspicácia que qualquer pessoa que trabalha com o público tem que ter, no meu modo de ver? É a capacidade de percepção. É capacidade de construir um relacionamento. Sempre ter em mente, sempre ter consciência que você está conversando com outro ser humano. Antes de estar interessado em pegar o dinheiro do cara ou se desfazer do teu bem, do teu produto, do teu imóvel, você tem que construir uma base, você tem que construir um relacionamento, entender aquele momento daquela pessoa e, a partir daí, então, a gente vai conseguir poder desenvolver qualquer tipo de relação comercial. Obviamente que o que a gente precisa é ter capacidade de relacionamento, sempre lembrando, são seres humanos, eu tenho os meus momentos, a pessoa tem os dela, mas só isso não basta, porque só isso aqui faz a gente ficar com muitos amigos, o que é muito bom. Mas para fazer negócio tem que ter informação, tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem, tem que saber como é que está andando o mercado, tem que conhecer de maneira genérica muita coisa e com muita profundidade aquilo que a gente se propõe a fazer, a nossa área. Não sou corretor imobiliário, tá? Muito embora no começo da minha vida, antes dos 18 anos, eu tive uma passagem por uma imobiliária. Não posso nem dizer que era corretor, que era moleque, não tinha Cresce, não tinha nada, mas vivi um pouquinho daquele momento da imobiliária. Mas, como vocês viram, a minha especialização ao longo do tempo é gente, relacionamento com gente. E eu entendo que, comercialmente falando, atendimento, relacionamento, vendas, negociação, é puramente gente. O que eu estou comercializando, o que eu estou negociando, é a especificidade de conhecimento de cada um. Então, o que mudou nos últimos tempos em relação à profissão de vendas? Há alguns bons anos atrás, era muito comum a gente ouvir dizer assim, você não arruma um emprego para o meu filho lá, para o meu vizinho? É um garotinho bonzinho, gente boa, é que ele não quer estudar, não quer nada da vida, arruma um emprego para ele lá na sua empresa. Então, ser vendedor, alguns anos atrás, era não ter profissão, era quase que um vagabundo, né? Alguém que não quer nada com nada na vida, então vai trabalhar em vendas. Mas a gente sempre soube, e cada vez mais, que a área de vendas é uma área estritamente necessária, fundamental, em qualquer segmento da sociedade, qualquer um. Quanto melhor a qualidade do profissional com quem a gente está lidando, as coisas fluem de maneira mais fácil, mais harmoniosa, mais rápida, e o que é bacana, que eu digo, num bom relacionamento comercial, é quando acaba e eu tenho o prazer de reencontrar a pessoa. Não é aquela coisa que eu estou ansioso para acabar, para me livrar daquela situação. Não, é uma situação prazerosa, que a gente sai satisfeito e constrói relacionamento.
E vocês, obviamente, sabem melhor que eu que a gente precisa construir fidelidade nesse público. Pode ser que a mesma pessoa não venha comprar de mim de novo, mas ela tem amigos, ela tem parentes, tem um filho que com o tempo vai crescer, tem eu que mais para frente vou vender meu imóvel para comprar por um menor. Então, é assim, não só essa, mas também é uma profissão que precisa de longevidade. A gente precisa construir a nossa carteira. Então, passou a ser ainda cada vez mais valorizada. E é assim que tem que ser. Quando existe uma profissão regulamentada, por exemplo, com conselho, como é a de vocês, como são tantas outras, eu acho que isso ainda dá mais qualidade, mais segurança para quem está fazendo o negócio, porque é um profissional credenciado. Para isso, o Cresce tem que ser muito rigoroso na sua fiscalização. Não pode ser brando. Ele não pode permitir coisas. Então, a função de um delegado... Eu sempre peço muita fiscalização. Eu falo para o seguinte, quem faz o pseudo-corretor é o corretor, porque o pseudo-corretor trabalha numa imobiliária. Então, para mim, essa imobiliária, se for pego um pseudo-corretor lá dentro, tinha que ser cancelado o Cresce e tinha que ser lacrada. Eu concordo plenamente, isso em qualquer conselho. A gente vê muito absurdo na área da medicina e acaba que não dá em nada, pelo menos a gente não chega a ter conhecimento. Então, é isso que vai valorizar a profissão e é isso que nós temos que exigir, né? Nós temos que fazer com que a nossa profissão seja valorizada. Então, se hoje eu, Casarete, tivesse que contratar alguém para trabalhar comigo, montar uma equipe para trabalhar na área comercial, na corretagem, eu buscaria alguém que tivesse este perfil aqui, ó. Tem que gostar do trabalho que desenvolve. Tem que ter orgulho. Tem que ter muito orgulho para encher a boca e falar, eu sou corretor imobiliário. Eu sou um profissional que atua no mercado imobiliário. E não consegui nada melhor, ou foi o que aconteceu, não quis estudar, ou baixar a cabeça. Não. É uma profissão nobre, como qualquer outra, e a primeira coisa que eu avaliaria seria exatamente isso. Mas não é uma coisa, você tem orgulho, a pessoa diz sim ou não. Isso são coisas que eu estou dizendo, a gente percebe nas pessoas, a gente tem que reconhecer. Outra coisa, tem que ser uma pessoa comunicativa. Ser comunicativo não é falar muito. Ser comunicativo é ter capacidade de se fazer entender e ter a capacidade de entender o outro. Isso é capacidade de comunicação. Quem fala demais também fala muita besteira. Quem fala demais não dá tempo para entender e ouvir o que o outro tem para dizer. Então, comunicação nesse sentido. Ser uma pessoa bem-humorada. Bom humor não é aquele engraçadinho, aquele palhaço que faz piada, que bota apelido, que faz graça com todo mundo. Ser bem-humorado é uma pessoa alegre, é uma pessoa que está de bem com a vida, é uma pessoa que consegue enxergar o que tem de bom no dia. Está chovendo? Isso é bom. Está sol? Isso é bom. Tudo vai ter um lado melhor e um lado pior, mas tem gente que só olha para coisa ruim. E a pessoa bem-humorada tem que estar de bem com a vida, porque senão não constrói um bom relacionamento, nem com ela mesma, como é que vai construir com outras pessoas? Tem que saber trabalhar em equipe. O processo não é individual, não é uma coisa que eu faço a captação, eu faço a busca do imóvel, eu faço o levantamento do imóvel, eu pego o cliente, eu pego o comprador. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, é assim, é um trabalho em equipe. Eu preciso respeitar, entender quais são as etapas e trabalhar para compor, para contribuir com essa equipe. Tem que ser uma pessoa extremamente organizada nos seus compromissos, né? Sejam seus horários, prazos, qualquer que seja o compromisso que você assume, você tem que cumprir, tanto com a sua equipe de trabalho, quanto com os seus clientes. Marcou, cumpra. Se não tem certeza, não marque. Não assuma compromisso que você não tem certeza que possa cumprir. E quando você acha que pode, primeiro crie todos os cuidados, as providências necessárias. E isso em todos os sentidos, inclusive a parte de documentos, processos. E estar sempre disposto a aprender. Nós vivemos numa época que o que eu sei hoje só me dá uma garantia.
que me trouxe até aqui. O que vai acontecer na próxima meia hora, o que vai acontecer na próxima semana, próximo mês, são conhecimentos novos. E eu preciso me desenvolver. Não existe mais espaço para a gente dizer assim, eu já não preciso saber mais nada. Eu já estou há 20, 30 anos, eu conheço tudo do mercado. Quem vai com essa arrogância para o mercado hoje está botando o pé no caminho de saída. Então, humildade para aprender. Aprender sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, em qualquer negociação, sempre ter a oportunidade e aproveitar para aprender. Aprender o que é bom, que funciona, e aprender também aquilo que alguém já testou e já viu que não funciona, que não é legal. Por que eu vou fazer uma coisa que não é legal? Além desse perfil, eu buscaria alguém com estas competências. Saber identificar quem são seus potenciais clientes. É muito importante quando a gente fala de público-alvo. A gente atende uma família toda, vem lá pai, mãe, vem a sogra, vem o vizinho, vem o cachorro, vem o papai, vem todo mundo. Legal, atenção a todo mundo. Mas quem são as pessoas que realmente vão tomar a decisão? Quem são as pessoas que eu preciso dar a devida atenção? Tem aquele que está olhando para o dinheiro, tem aquele que está olhando para o conforto, tem aquele que está olhando para a localização. E eu tenho que perceber, cada um desses, qual é o seu foco, qual é a sua necessidade, para poder atender essa demanda. Então, eu só vou conseguir fazer isso se eu souber quem é meu cliente em cada momento do processo. Saber desenvolver uma estratégia de abordagem. Qual é a família, qual é o tipo de imóvel, qual é o valor do imóvel, enfim. Eu preciso entender e criar um plano de trabalho. Qual é a estratégia que eu vou usar para adotar com este negócio em especial? Eu posso atender um cliente pela manhã num determinado imóvel com uma estratégia. À tarde, outro cliente, muda completamente a estratégia. Obviamente que quanto maior a minha experiência, mais fluido e mais fácil vai ser estabelecer essas estratégias. Mas, se eu estou no início de carreira, e isso só para exemplificar, me parece que aqui ninguém está em início de carreira, né? Aparentemente. Então, assim, se eu estivesse no início de carreira, eu teria que me preocupar, sim. Não é simplesmente pegar o telefone, marcar, chegar lá e resolver. Planejamento, muito estudo em cima da situação. Competência para poder prospectar, desenvolver novas oportunidades de negócios. Capacidade para apresentar e aprovar a sua proposta. Então, é o que o Duva estava falando para a gente aqui agora. Ele fez uma avaliação, ele tinha segurança do que ele tinha em termos de produto, ele tinha segurança das condições que ele estava oferecendo, e ele teve uma abordagem. Pelo relato dele, foi uma abordagem agressiva, foi uma abordagem positiva. Mas ele sabia o que estava fazendo e deu certo. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, eu elaboro uma proposta. Essa proposta, quem está fazendo, sou eu. Então, sou eu que tenho que ter os argumentos todos para atender às expectativas e esclarecer toda e qualquer objeção ou dúvida que esse cliente possa ter. Lembrando, cada cliente, né, numa mesma família, um mesmo imóvel, eu posso ter 2, 3 clientes. E é isso que eu tenho. Essa é a dificuldade do corretor de imóveis. Ele tem que perceber na família, porque quando a família se reúne de volta, o filho vai dizer, mas eu gostei disso, a mãe vai falar, mas eu não gostei daquilo. Então, se eu não souber perceber e atender isso, eu vou deixar que essa família vá dividida e nessa divisão continua procurando outras alternativas. Se eu conseguir entender, esclarecer e fazer parte desse processo de tomada de decisão, obviamente que está sob controle. Tem que ser um profissional que tenha competência para solucionar problema. Solucionar problema, para mim, é muito simples. Entender o que está acontecendo, diagnosticar a causa, por que está acontecendo isso, e aí, assim, a solução pode ser que eu até nem saiba qual é, não tenho. Mas eu sabendo que é um problema, que é um impeditivo, né, um potencial impeditivo, e eu sabendo qual é a causa, a solução eu procuro, eu aprendo com outras pessoas. Eu costumo dizer que o cliente questionador é o cliente que compra. Porque aquele cliente que entra, olha e fica com aquele olhar de mosca e não pergunta nada,
só se ele achar que é uma real oportunidade para ele. Porque, normalmente, o cliente fica pondo objeções porque ele quer saber mais coisas. Isso quando ele não quer se convencer com a tua explicação. Ele já está decidido, ele quer, mas ele precisa de argumento para se convencer. É aí que ele faz a pergunta para você esclarecer. Tem situações que ele faz pergunta só para te testar, para ver até quanto que você está preparado, até quanto que você está falando a verdade, porque ele muitas vezes já sabe até a resposta. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Bom, quando eu for recrutar alguém que tenha esse perfil e tenha estas competências, saiba trabalhar com público-alvo, seja uma pessoa que sabe planejar, seja uma pessoa que não só planeja, mas executa aquilo que planejou, porque tem muita gente que planeja, só que não põe em prática. Tem muita gente que não planeja nada e sai que nem doido fazendo as coisas. Acho que sem isso pode até dar certo, mas é uma roleta, é azar, sorte e azar. Se eu planejo e executo, 99% das vezes vai dar certo. É uma pessoa que constrói argumentação consistente com base naquilo que eu estou apresentando. Eu jamais vou dizer para você, pode ficar com esse imóvel que vai te atender, se eu não tiver certeza que vai te atender. Eu tenho essa certeza, aí eu tenho argumento e a gente consegue, através de uma boa comunicação, te fácil perceber isso. Mas tem que ser uma coisa que, quando eu passar no dia seguinte na porta da tua casa, você vai ter prazer de me cumprimentar e não ficar bravo porque eu te enganei. E muitas vezes não é nem uma questão de enganei porque eu quis, porque me faltou competência para fazer o processo da maneira correta. Eu sempre brinco assim. Quantos imóveis vocês vendem num ano? Quantos imóveis um cidadão compra num ano? Se não for um profissional, claro, né? É a mesma coisa colchão. Você vai comprar um colchão. Quantos colchões você compra ao longo da tua vida? 5, 6? Compro muito, 10. Quantos colchões um vendedor vende num dia? 10. Então, quem entende de colchão? É o cara. Se tem alguma pergunta para ser feita, ele deve fazer. Eu não tenho que adivinhar. Mas você não me falou. Eu não falei porque eu nem imaginei, não pensei nisso. Agora, se você sabe que é uma preocupação, você me alerta. Agora, quando a gente fala de fazer pergunta, né, trabalhar as questões de objeções, a gente tem que tomar muito cuidado. Se não tomar cuidado, eu começo a fazer um interrogatório. Aí a pessoa pode se sentir mal. O cara está querendo saber coisa da minha vida que não vai dar conta dele. Mas se eu explicar por que eu estou fazendo essas perguntas, se eu disser, olha, se o senhor me permitir, se a senhora me permitir, eu vou fazer alguns questionamentos agora, para entender melhor, para poder e explicar por quê, a pessoa fica à vontade. E eu até digo, não tenho obrigação de responder, mas com a sua resposta eu vou poder desenvolver neste sentido. E solucionar problema é ter foco, interesse pelo cliente. Não é cumprir minha meta, não é ganhar a minha comissão, não é vender o mais rápido, não é ser o melhor vendedor do grupo. É simplesmente garantir que esse cliente atendeu sua necessidade, sua expectativa, foi embora feliz. Se eu faço isso com 1, com 2, com 3 clientes, qual é a consequência? Eu vou ser o campeão de vendas da equipe, eu vou ser o melhor vendedor que tem na equipe, eu vou ser o cara que vai ganhar mais comissão, mas eu não estou trabalhando para isso. Isso tudo é consequência do meu foco no meu cliente. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu estou sugerindo para vocês qual é o perfil e quais são os conhecimentos, as habilidades que o profissional tem que ter para trabalhar nessa área. Mas todo mundo tem. Não, eu diria que a maioria não tem. Eu também não tenho todos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar constantemente... não, mas isso aqui eu estou muito afiado. Mas talvez eu precise melhorar um pouquinho aqui. Aí eu melhoro um pouquinho aqui, mas eu preciso dar mais atenção aqui. E isso é o que eu digo que a gente tem que fazer um aprendizado constante. Hoje em dia não dá mais para dizer, eu já sei. Antigamente, sim. A gente saía, eu particularmente saía para dar uma aula, eu chegava lá e dava aula e acabou. Só que hoje, se você bobear, o teu aluno sabe mais que você. Então, antes de sair, você tem que estudar, ver o que está atualizando, o que está acontecendo, e chegar com humildade mesmo. Até porque, no mundo de hoje, ninguém tem a obrigação de saber tudo, né?
Nem o tio Google está sabendo mais tudo, está aprendendo ainda, né, com a inteligência artificial, então. Bom, então qual é a diferença entre um vendedor e um profissional de vendas? Quem se arrisca? Eu acho que o vendedor é aquela pessoa que está ali por uma... Para mim, o vendedor é aquela pessoa que está ali por uma circunstância da vida e muitas vezes ele nem sabe o que ele está vendendo. E um profissional de vendas, ele tem consciência de todos os detalhes do produto dele. E, principalmente, vamos dizer aí, um corretor de imóveis, ele tem que saber os pênaltis do... Todo imóvel tem seu pênalti. Então, ele tem que saber os pênaltis para conseguir contornar, ele tem que saber os pontos fracos, os pontos fortes, e ele tem que saber a documentação, porque ele não pode ficar vendido com o cliente. É que muitos corretores não estudam documentação, não estudam nada. Daí eu falaria para esse corretor, vai trabalhar lançamento. Porque lançamento você precisa estudar só o portfólio do produto. Documentação já não é com o corretor. Mas o corretor de terceiros tem que saber todas as certidões. Legal. Gente, qual a diferença de um médico e um profissional da área da saúde? Um médico estudou coração. Ele entende tudo sobre o seu coração. É que nem o empreiteiro e o engenheiro. O engenheiro estudou, o empreiteiro não, né? É por aí. Então, assim, quando eu digo um profissional, é alguém que abre a mente. Eu vou num cardiologista, muito bom, só entende de coração. Eu vou num profissional da área de saúde, especializado em cardiologia. Ele sabe que o coração funciona com outros órgãos. E ele sabe que funciona também com a psicologia, com a forma da pessoa. Então, uma pessoa que, num momento ansioso, uma pessoa que, num momento com problema psicológico, certamente vai afetar o clínico. O profissional, para mim, é isso que eu quero dizer. O profissional é a pessoa que consegue ampliar a visão, consegue enxergar muito mais do que aquela pontinha do iceberg. Então, o profissional de vendas é aquele que apresenta soluções. Quantas vezes a gente já não foi no médico, o médico faz meia dúzia de perguntas e a gente pensa que está com problema, dor de barriga, porque não sei o quê, e o médico descobre que não, isso não é problema da dor de barriga, toma um remedinho para o ouvido que vai melhorar a sua dor de barriga. Esse é o profissional, é aquele que consegue te ouvir e resolver o teu problema. O médico, pura e simplesmente, aquele que é o vendedor, está com dor de barriga? Toma esse remédio que a dor de barriga passa. Só que amanhã ela volta, porque ele não resolveu. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Para apresentar as melhores soluções, o corretor precisa conhecer o mercado que ele atua. Conhecer, mas é conhecer mesmo, conhecer bem. É o que você falou, é lançamento. Então, tudo sobre lançamento. O que tem na região, o que está acontecendo, quais são os potenciais. Se não são imóveis de terceiros, o que está acontecendo na região, qual é o plano diretor, tem possibilidade de não sei o quê, enfim, conhecer. Conhecer os concorrentes que ele tem. Porque os concorrentes, é muito saudável ter concorrente, né? Já pensou se não tivesse concorrente? A gente estava ainda na época de 1900 qualquer coisinha, ninguém tinha evoluído nada. Por que eu vou me esforçar para fazer diferente se não tem ninguém no meu pé querendo fazer melhor que eu? Então, o que o concorrente está fazendo, que estratégia que ele está usando, como é que ele está se desenvolvendo, que soluções ele está apresentando. Por quê? Porque eu tenho que saber o que ele está fazendo para, na pior das hipóteses, eu fazer igual. Se eu fizer pior que ele sempre, eu saio do mercado. Claro que a minha ideia é fazer melhor. Agora, como é que eu vou saber se eu estou fazendo melhor se eu não sei como ele está fazendo? Então, conhecer o concorrente é fundamental. Conhecer a empresa que você representa. Você trabalha numa empresa, você tem uma marca. Essa empresa tem critérios, tem políticas, tem regras, tem valores e tem suas normas internas. E eu preciso conhecer, até para saber até onde eu posso ir, quais são as vantagens, os diferenciais que eu tenho, que a minha empresa pode oferecer. E uma coisa fundamental que a maioria das empresas não valorizam no profissional que está lá na frente, o corretor, propriamente dito, não é só ouvir o que a empresa tem e levar para fora, mas é também pegar o que está no mercado e trazer para a empresa. É aqui
no dia a dia, no relacionamento com o cliente, com os colegas de trabalho, é que eu sei o que está acontecendo. É aqui que eu trago para a minha empresa poder desenvolver estratégias novas para vencer a concorrência. E, obviamente, conhecer os clientes. Então, eu preciso entender que público que eu vou trabalhar, que tipo de produto, que tipo de região, quem tem potencial para comprar isso aqui. Eu vou trabalhar com que tipo de comprador? É o comprador final, é aquele que vai usar para a sua família? Eu vou trabalhar aquele comprador investidor? Enfim, eu tenho que saber, quando eu tenho esse conjunto de informações, aí eu começo a ter condição de planejar as minhas ações. Algum dia eu vou saber tudo sobre tudo isso? Não. A única certeza que eu tenho que ter é que hoje eu preciso saber mais do que eu sabia ontem. E que amanhã eu vou ter que descobrir alguma coisa nova aqui. O dia que eu me acomodar com as informações que eu tenho, já comecei a ficar para trás. É bem o efeito da escada rolante. Quando inventaram a escada rolante, a gente subia e ficava parado. Hoje, você sobe na escada rolante, fica parado, você está andando, mas alguém vem e passa na tua frente. Então, é mais ou menos isso. Não basta ficar parado. Hoje, você tem que ter essa proatividade, essa iniciativa, essa curiosidade e correr atrás e buscar. Para isso, como a gente insistiu aí, eu falei bastante no começo do relacionamento, a comunicação é essencial para o relacionamento. Então, quando a gente começa uma relação, um relacionamento, começa um conhecimento com outro ser humano, é muito natural que o meu nível de colaboração com essa pessoa seja baixo e o dela comigo também seja baixo. Como o meu nível de confiança nessa pessoa é baixo e o nível de confiança dela também em mim é baixo. É natural, eu não sei com quem eu estou falando. Eu não vou entregar tudo, eu não vou falar tudo, e ela também não. Mas à medida que a gente vai construindo um relacionamento respeitoso, onde nós vamos trocando e conquistando a confiança um do outro, passa de defensivo para respeitoso. Eu passo a respeitar, a admirar e, principalmente nesse momento, eu começo a me interessar pelo que você tem a dizer. O que você está dizendo tem coisas que para mim são valiosas para tomar a minha decisão, para o meu aprendizado. Seja para comprar com você ou com outro, são informações preciosas. À medida em que isso evolui, a gente vai chegar lá numa fase onde eu tenho sensações positivas. Tenho prazer, está valendo a pena estar com você. E é exatamente nesse momento que começa a construir a sinergia. Sinergia é a soma de esforços, né? É onde a soma de 1 mais 1 é qualquer coisa maior que 2. A gente se torna mais forte. Quando a gente entende que a causa é comum, o objetivo é único. Qual é o objetivo único de um relacionamento dessa natureza? Te fazer sair daqui feliz, com a necessidade que você tem atendida, com todas as suas expectativas atendidas. Só para registro, necessidade é o que a pessoa precisa, expectativa é o que ela quer, o que ela gostaria. Ora eu posso atender a necessidade e não expectativa, ora eu posso atender a expectativa e não necessidade, mas o ideal é que a gente consiga atender os dois. Quando isso acontece, quando o relacionamento está neste nível, todos os esforços começam a somar na mesma direção. Por quê? Porque o nosso objetivo é comum. Eu quero tanto quanto você, ou mais que você, a tua felicidade na escolha do teu imóvel. E assim a coisa acontece. Leva um pouquinho, talvez leve 1 semana, 2 ou 3 a mais, mas é um trabalho consolidado. É um trabalho que não importa quanto tempo passe. Você sempre vai ser lembrado pela pessoa com quem você se relacionou comercialmente, essa pessoa vai te indicar para 10 pessoas. Se elas virão e farão negócio, eu não sei, mas você vai ter uma marca positiva no mercado. Alguns cuidados durante a comunicação que a gente tem que ter, né, esse relacionamento. Tom de voz e, de novo, percepção. Tem gente que fala muito baixinho, mas falar muito baixinho não é um mérito se o outro está com dificuldade de ouvir. Ah, mas eu sou assim, eu falo muito alto. Mas não deve ser assim, porque de repente você pode estar incomodando alguém. Então, num relacionamento, você tem que
regular o teu tom de voz de acordo com o ambiente, o ruído, de acordo com quem você ou com as pessoas com quem você está conversando. Entonação, né? É o peso, é a forma como eu falo. Linguagem, usar uma linguagem adequada, eu até posso usar termos técnicos durante um relacionamento, não tem problema nenhum. Mas se eu estou lidando com uma pessoa leiga, e isso é fácil de perceber, nos primeiros minutos de conversa a gente já sabe, eu posso usar um termo técnico e logo na sequência eu explico o que é. E não usar termo técnico e fingir que está tudo certo e a pessoa faz aquela cara de paisagem que entendeu. Ela até pensa que entendeu no contexto, parece que está claro. Só que quando ela chega em casa, é uma objeção não resolvida. É uma dúvida que ficou. E nem sempre ela volta para perguntar. Então, são situações que a gente não pode deixar de dar atenção. A argumentação consistente, consolidada, e que a pessoa possa facilmente comprovar, segundo os valores e a capacidade de compreensão dela. Dados. Quanto maior a quantidade de dados, não estou falando informação que eu tirei, dado confiável, conciso. Então, se eu disser, porque a região está tendo uma expansão, porque a região vai ter no plano diretor, então tem que ter informação consistente, fato, que eu possa facilmente, eu ou ela mesmo, possa comprovar. Respeito, obviamente, é o básico, né? E cordialidade a gente coloca, é obrigação de qualquer um. Então, eu cito aqui como exemplo, mas é para mostrar a importância disso, né? O bom dia, o obrigado, por favor, pois não, fico à disposição, são coisas básicas. Inclusive, a gente tem que prestar muita atenção ao que não vê e não ouve. A pessoa não falou, eu não estou vendo nada, mas eu estou percebendo o ambiente, eu estou sentindo o clima. Isso é tão importante, muito mais do que o que eu possa ouvir ou ver. De repente, eu estou vendo aqui o imóvel, estou com a minha esposa, acontece alguma coisa, eu dou uma olhada para ela, eu não falei nada, eu não fiz nada, eu olhei. Se você tiver um olhar atento, você vai perceber. Você pode até nem entender o significado, mas você vai saber que aí tem alguma coisa. Então, com jeito, com habilidade, com experiência, você vai desenvolver a conversa, vai conduzir, e dentro daquele grau de conquista, de confiança, de relacionamento, você vai acabar me fazendo ficar à vontade para trazer o que está me deixando desconfortável. Percebe? Então, está tudo uma coisa amarrada na outra. O corretor precisa entender quais são as necessidades e expectativas dos seus clientes. Se vier um casal, eu já tenho no mínimo 2. Se vier um casal com filhos, dependendo do grau de relacionamento familiar, independente da idade desses filhos, eles já influenciam. Se vier a sogra junto, então aí... Brincadeiras. Brincadeiras à parte. Não, se você arrumar uma suíte bacana para a sogra, você ganhou a venda. A suíte master para a sogra, está tudo certo. Então, para isso, precisa investigar, fazer perguntas inteligentes e assertivas. Quando a gente tem o curso de vendas, que a gente tem mais tempo, a gente estuda 13 perguntas inteligentes que um vendedor, um profissional de vendas tem que saber fazer. Mínimas. Mas o bacana é assim, é aquela parte do criar a estratégia. Com quem eu vou me relacionar, que tipo de argumentos eu tenho, que tipo de informação eu tenho que ter, é fazer uma colinha mesmo. Eu posso até pegar um pedaço de papel, rabiscar, fazer um mapinha lá do que vai acontecer, posso levar comigo e dizer, olha, seu Duva, se o senhor não se importa, eu tenho aqui um questionáriozinho que é muito importante para me certificar que vou conseguir obter as informações. Ou não. O simples fato de fazer já criou um mapa mental e eu já tenho a minha informação. Isso vai muito de pessoa para pessoa, do nível de maturidade que essa pessoa tem na área, enfim. Mas investigar é fazer pergunta. É o único jeito que eu tenho de aprender, de saber o que eu não sei. Tá? Após uma sondagem, o que é uma sondagem mesmo? É uma pesquisa. Né? Vou sondar o ambiente, vou sondar a necessidade, vou sondar a expectativa, vou sondar o poder financeiro da família, vou buscar as informações que eu preciso. Mas após uma sondagem, o que eu tenho que fazer? Cale-se, escute.
Tem gente que pergunta, responde, fala, faz comentário, critica e muda de assunto, e o que você precisaria saber você não sabe. Não, eu sei. Aí você diz o que você sabe. Então, para que perguntar se você já sabia e continua com o teu saber? Você não está sabendo o que a pessoa pensa. Então, gente, o silêncio é poderoso, muito poderoso. Brinquem, faça essa experiência, converse com alguém, coloque uma situação qualquer, depois fica olhando para a pessoa assim em silêncio. 5, 10 segundos, não fala nada, só olha para a pessoa. Você vai trazer uma situação que a pessoa precisa falar alguma coisa. Só toma cuidado para não usar isso para gerar desconforto na pessoa. Então, quando você faz uma sondagem, faça questionamentos de maneira que a pessoa compreenda por que você está perguntando ou que você tenha certeza que ela tem a resposta. Senão você intimida e põe a pessoa numa situação de desconforto e aí você está andando na contramão de construir um relacionamento bacana. Então, fazer boas perguntas é uma arte. É uma habilidade que poucos têm. Ah, mas não é que poucos têm porque poucos podem ter. Poucos têm porque poucos pensam a respeito. Poucos param para estudar essa questão. Poucos têm porque poucos se dedicam a essa questão. Muitos acordam de manhã e saem. E vai ver o que acontece. Pode até ser um bom profissional, pode até atender, mas aí eu já coloco na questão de sorte, não é competência, não é uma coisa programada. Então, quando a gente tem um profissional programado, planejado, eu diria que 80% a 90% das ações dele são assertivas. Não quer dizer que ele vai vender 80% a 90% dos imóveis que ele pegar, não é isso. Mas as ações são assertivas. Até a ponto de saber quando é a hora que, olha, não tenho uma solução para o senhor nesse momento. Não vou nem perder o seu e nem o meu tempo, mas vamos ficar amigos. Isso pode e deve. O cliente disse não. E agora? Sente e chora? Toma um susto? Fala para ele, então tá bom, então se vira. Depende do não, a gente consegue romper. Depende do não, a gente consegue romper uma objeção. Muitas vezes não é um não, é só uma objeção. E se a gente não consegue romper aquela objeção, a gente tem que achar outro imóvel que caiba no bolso dele. Perfeito. Ó, se eu não rompi, é porque eu não tive argumento. Aí não era nem... Se eu tenho argumento, eu rompo e resolvo. É uma dúvida, é uma insegurança que eu resolvi, tirei a objeção. Agora, se eu não consigo resolver, depois de estudar, se eu não conseguir, muitas vezes é porque eu não estou conseguindo atender a necessidade dele. Né? Não estou conseguindo atender a expectativa. Então, é o que você falou. Não adianta querer continuar investindo numa situação que... Já tem muito assim, o pessoal vem do interior com um preço na cabeça. Daí ele acha que com aquele preço que ele compra uma casa, naquele preço que ele compra uma casa, 4 dormitórios na região dele, ele vai comprar uma casa 4 dormitórios aqui, à beira-mar. Não acontece isso. O Guarujá é um ambiente valorizado. Mesmo com todos os problemas que acontecem, ele continua sendo um ambiente valorizado. Perfeito. Essa é a capacidade que eu tenho que ter de tratar isso de maneira franca com o cliente e fazê-lo perceber isso. Né? Não é questão de eu não quero, eu não consigo. O mercado não dispõe o que você está procurando. Né? E aí é aquela coisa que a gente não fala, mas dá vontade, a gente pensa. Se aparecer um negócio desse, pego eu, não passo para você. A gente não fala, mas a gente pensa, não é verdade? Já falou? É preciso entender do ponto de vista do cliente. Ou seja, a pessoa tem várias formas de pensar, várias dúvidas, várias inseguranças. Não adianta eu querer apresentar a minha solução. Eu preciso entender como você pensa, seus momentos, sua situação, e a partir daí, é bem assim mesmo. Se eu estivesse no seu lugar e quisesse o que você quer, eu faria isto.
Eu não preciso usar essas palavras, mas eu preciso agir pensando dessa maneira. Então, muitas vezes eu tenho que tomar alguma decisão comercial, seja lá o que for, qualquer coisa. Você vai no mecânico, o cara fala alguma coisa, eu olho bem para ele e falo, meu amigo, o que você faria para você se fosse você? Aí assim, ou confia ou não confia. Então, se construir um relacionamento de confiança, o que você faria? Eu faria isso. Bacana. Não tenho esse dinheiro, não tenho esse tempo, não posso agora. Mas agradeço, é isso. Porque não adianta a gente querer impor para a pessoa que ela faça o que eu acho melhor. Pode, realmente. Segundo o meu momento de vida, minha situação é o melhor, mas talvez não seja para ele. E provavelmente não será. Então, vender é muito simples, na minha forma de pensar. Veja, é simples entender a teoria. Entre a teoria e colocar em prática, claro que tem uma distância. Mas vender é ter a capacidade de ter contato com o potencial cliente. É agendar, é ter agenda. Se você não tiver a oportunidade de conversar com o potencial cliente, esquece que você não vai vender nunca. Mas entenda essa possibilidade, você tem que ter o que apresentar para ele. Que produto, que proposta, que condição, que vantagens você tem para ele, que benefícios a tua proposta agrega para ele. Quando você tem o que apresentar, você passa a seduzir o cliente. Por quê? Porque ele está ficando encantado não só com a maneira como você apresenta, mas com o que você apresenta. Quando ele vai sendo seduzido, que ele vai se envolvendo, ele vai entendendo que o que você está apresentando é bacana, ele começa a perceber que está satisfazendo as necessidades dele. E isso eu preciso ajudá-lo a fazer. No começo do nosso contato, eu fiz um diagnóstico, um levantamento de quais são suas necessidades, o que você precisa. Minha família é assim, eu preciso de 3 dormitórios, é porque eu tenho 2 carros, porque eu gosto de cachorro grande, eu quero um lugar para fazer um canil, e eu preciso de uma região tal, porque não sei o que é localização. Enfim, ok, entendi. Chega uma certa altura que eu começo a mostrar para ele. Aqui nós temos 2 vagas para garagem, aqui nós temos um canil pronto, ou uma área para fazer um canil, aqui nós temos 3 dormitórios. Eu começo a mostrar para ele que eu estou satisfazendo tudo aquilo que ele me apresentou como necessidade, como expectativa. Ou tudo aquilo, ou aquilo que eu consegui. E aí a gente pode ponderar alguma coisa que eu não consegui atender, mas em relação à condição, ao preço, a outras coisas, pode valer a pena ou não, a decisão sempre vai ser dele. Mas sempre que ele se sentir satisfeito, a decisão de compra é dele. A venda está feita. Na verdade, eu não trabalho para vender, eu trabalho para satisfazer, segundo esse modelo. Entendo, apresento o que tenho como solução, faço essa construção de relacionamento de maneira salutar, saudável, respeitosa, faço a pessoa perceber que ela está levando o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela quer, e ela toma a decisão. Então, venda é uma consequência. Tá? Vender, na verdade, é visitar um cliente, vender é encantar um cliente, é negociar com um cliente, é demonstrar o que você tem, né? É esclarecer toda e qualquer dúvida ou objeção que o cliente tenha e, principalmente, chegar a resolver o problema dele. Que a essa altura não é mais dele, é nosso, né? Problema identificado é nosso. Eu sou o técnico para resolver esse problema. E para resolver isso, tem 2 perfis de pessoas. Tem as pessoas que são reativas e tem as pessoas que são proativas. Ambas têm objetivos, ambas querem vender o seu imóvel, ambas querem atender o seu cliente. Só que enquanto esta reativa só vai se mexer mediante uma imposição, seja ela qual for, eu vou trabalhar, porque se eu não fizer, eu não ganho comissão, eu não pago o boleto. Eu vou trabalhar, porque senão a empresa me manda embora. Eu vou trabalhar, porque senão o cliente não compra. Tem aquele que é proativo. Ele é incansável, ele gosta tanto do que ele faz, que ele tem prazer. Ele busca conhecimento.
ele tem motivação, ele tem motivos para querer fazer. E é uma pessoa criativa. É uma pessoa que busca maneiras, conhecimentos, formas diferentes de fazer as coisas. Obviamente que esse aqui trabalha feliz, trabalha bem-humorado. Esse aqui apresenta resultados. Esse aqui também, mas esse está sempre feliz e na frente desse. Esse sempre tem alguma coisa para reclamar. Esse não reclama de nada. Ele entende os desafios como oportunidade para aprender, para crescer, para desenvolver. E como matemática está em tudo, aqui não está diferente, né? A equação de vendas para aumentar as vendas é quantidade de visitas. Quanto maior a quantidade de contatos comerciais eu tiver, maior é a possibilidade de fazer negócio. Se eu tenho um contato por dia, minha chance é de uma venda por dia. Se eu tiver 10 contatos por dia, eu tenho chance de mais de uma venda por dia. Soma-se a isso a qualidade dessas visitas. Então, não é só ter muitos contatos, né? Visita que eu chamo, tecnicamente, é liguei a uma visita, mandei um e-mail a uma visita, mandei um WhatsApp a uma visita, estive presencialmente a uma visita. A visita é me apresentar diante me fazer lembrar para o cliente. Então, não é só a quantidade, mas a qualidade com que eu trato essas visitas. Não adianta mandar um e-mail por dia, 2 telefonemas por dia, para ficar incomodando a pessoa. Toda vez que eu fizer um contato com essa pessoa, ela tem que ter o prazer de ter falado comigo. Recebeu alguma informação importante. Alguma coisa agregou. Então, é importante essa qualidade. Mas a minha capacidade de ter o que entregar, né? Não adianta. Muitos contatos, bons contatos, e não tenho o que oferecer para o cliente. Não tenho condição de atender. Então, a minha capacidade de distribuição, a minha carteira de produto, a minha base de oferta tem que estar lá disponível para atender esse perfil de cliente. De novo, a importância do perfil de cliente, né? Isso tudo é igual ao volume total de vendas. Quanto mais eu melhoro cada um desses, eu potencializo a venda. Se eu trabalho sozinho, se eu trabalho em 2, em 3, em 4, veja, quanto mais gente, potencializa mais a quantidade de visitas. Desde que essas pessoas todas estejam qualificadas para poder fazer o trabalho de atendimento, de relacionamento. Agora, falar de atendimento a cliente, né? Falar de relacionamento com o ser humano é meio complicado. Porque tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. E é interessante que assim, eu não posso nem dizer que esse cara é bom, esse cara é ruim, porque eu sou esse cara às 10, eu posso ser esse cara às 10h30, eu posso ser aquele cara às 11 horas da manhã. Depende muito também da maneira como eu estou, né? De repente eu estou passando, o camarada lá olha feio para mim, dá uma resposta atravessada, eu já fico meio irritado, meio magoado, até que eu consiga me reequilibrar, passo por ele, já, né, dou aquele bom dia que não é tão agradável, uma cara meio fechada. Já. Então, isso é ruim, eu preciso tomar muito cuidado. Quando eu estou trabalhando como profissional, eu preciso ter capacidade de resiliência de me reequilibrar. Eu não posso receber uma situação e deixar isso transparecer e devolver para ninguém. Então, aqui entra, não estou bem agora? Para, dá uma enxaguada no rosto, toma uma água, toma um café, respira fundo. Eu tenho 2 técnicas que, se vocês me permitirem, eu posso ensinar como é que eu faço para me manter equilibrado. Posso falar? Deve. É que não são muito ortodoxas, né? Por favor, não são muito ortodoxas, por isso que eu estou pedindo licença. Quando eu estou assim, muito irritado, muito nervoso, que fica aquela tensão, qual é a melhor maneira que a gente tem para descomprimir? Encontra um amigo, mas tem que ser amigo de verdade, né? Aquele que você encontra, olha bem no olho do cara e fala: seu filho de uma... vai tomar no seu... E 3 minutos depois, e aí, cara, como é que está a vida? Tudo bem? Você está leve, mas nem sempre a gente tem um amigo perto, né? Aí você vai no banheiro, abre, fica na frente do espelho, e resolve lá com você mesmo. Você sai renovado. Uma coisa é importante: ninguém nesse mundo
tem que aguentar seu mau humor. Ponto, acabou. Ninguém. Então, se resolve para poder relacionar com outras pessoas. Tá? Mas a gente não tem tempo, mas a gente estuda como tratar cada um desses, como identificar e como tratar cada um deles. A base de todos é respeito, cordialidade. Não julgue, você não sabe o que está acontecendo lá. E nada que a pessoa possa te fazer é pessoal, não leva para o pessoal. Se levar para o pessoal, você já vai ficar bravo, vai querer revidar, vai botar seu tom de voz. Está nervoso? Eu entendo. Daqui a pouco se acalma e a gente continua, deixa para outro dia, está tudo certo. Tá? Então, ó, independente do tipo de cliente, é sempre bom trabalhar com o coração, obviamente, mas também com a razão. Comercialmente falando, eu sou uma pessoa, eu quero dizer, devemos ser, no meu modo de pensar, pessoas respeitosas, mas no aspecto comercial, o que manda é a razão. Então, foi o exemplo que você deu. Cara, eu vou te tratar da melhor maneira, eu vou te dar toda a explicação, vou conversar o que for necessário, mas o imóvel está avaliado nesse preço, ele vale esse preço, é esse preço. Por mais legal que você seja, por qualquer coisa que possa acontecer, bacana, mas o que determina é a razão. Isso significa dizer, fazer um atendimento racional, o que é certo e deve ser feito, porém de maneira humanizada. Sempre lembrando que você tem um outro pai de família, uma outra mãe de família, um filho de alguém, um marido de alguém, a esposa de alguém. Simples assim. Isso é um relacionamento humanizado no dia de hoje. Então, chegando nos nossos finalmente, o profissional de vendas deve agir como cientista. Por que como cientista? Porque ele tem que observar muito, tudo e a todo momento. Ele tem que ser um investigador, curioso, tem que perguntar o tempo todo, querer saber tudo a todo tempo. Tem que fazer perguntas corretas, na hora certa e, obviamente, para as pessoas certas. E procura respostas adequadas que o convençam. Ele tem que ser que nem um médico, ele tem que trabalhar sempre tentando entender o que é, qual é o diagnóstico, qual é a situação real, e poder prescrever, sugerir, recomendar, elaborar uma ação, uma proposta que venha a atender essa demanda, essa dor do cliente. E ele tem que trabalhar também que nem um arquiteto, ou seja, ele tem que identificar quais são as necessidades. Então, você falou em engenharia, se pedir para o engenheiro, constrói uma casa para mim, qual a primeira pergunta? Quantos metros quadrados você quer? 200. Quantos dormitórios você quer? 3. Tá bom. Ele vira as coisas e vai embora. Semana que vem ele volta com o projeto pronto. 200 metros, 3 dormitórios e acabou. Agora, se perguntar para o arquiteto, você constrói uma casa para mim? Claro. Vamos sentar? Como é que é a tua família? Que idade tem teus filhos? Tem animal? Grande porte, pequeno porte? Vocês viajam muito? Então ele começa a fazer um monte de perguntas para entender, para te dar uma coisa que não é uma casa com 3 dormitórios. É uma situação que vai atender o seu animalzinho, o seu animalzão, os seus filhos. Você pode ter um casal de filhos hoje pequeno e falar, vamos fazer um quarto a mais, porque daqui 5 anos cada um vai querer ter o seu quarto. Ah, vocês viajam muito? Então vamos fazer uma condição assim, que dá mais segurança. Enfim, essa é a diferença, né? E eu não estou falando mal do engenheiro. São formações específicas. Pede para o arquiteto fazer um viaduto e ele vai querer botar a florzinha no viaduto e não precisa disso. Ele só precisa não cair. Então, cada um na sua área. O arquiteto também propõe alternativas. Ele entende a necessidade. Ele sabe o que a pessoa quer e o que ela precisa. Mas com base na experiência dele, lembra? Eu sou vendedor de colchão. Então, se eu disser assim para o senhor me permite fazer algumas perguntas? Não me leve a mal, mas é para poder identificar uma oportunidade de colchão bom para o senhor. O senhor dorme sozinho ou acompanhado? Ah, durmo acompanhado. A pessoa que dorme com o senhor tem mais ou menos o porte do senhor, o mesmo peso? Porque hoje nós temos tecnologia, que colchão, tá, não sei o quê. Então, eu começo a fazer esse tipo de... Eu explico por quê. Senhor, dorme sozinho ou acompanhado? Meu, está querendo o quê?
Então, quando eu explico o porquê da pergunta, depois eu digo assim, olha, nós temos este colchão, ele é um pouquinho mais caro do que aquele, mas ele vai atender tanto o senhor, quanto a pessoa que dorme com o senhor, que é mais leve, que é mais pesada, enfim. Aí você vai sair de lá, vai pagar um pouquinho mais caro, vai estar feliz da vida, aí você encontra o Duva, acabei de comprar esse colchão. Pelo pouco que eu conheço o Duva, ele vai falar, onde você comprou? Quanto você pagou? Pagou caro pra caramba, que eu tenho um amigo. Aí você fala, paguei não. Esse aqui eu paguei mais por causa disso, Duva. Porque você saiu entendendo o que você comprou. Essa é a proposta do nosso profissional. E com isso, então, eu quero deixar aqui um convite. Quando vocês tiverem um tempinho, visita lá o nosso site. Nós temos diversos programas de cursos, palestras, inclusive algumas abertas, assim como a gente faz. Tem algumas que eu estou fazendo também pelo Cresce, online. No nosso YouTube, no nosso canal do YouTube também tem várias dicas, sugestões, enfim. A hora que vocês colocarem lá no Google, meu nome vai aparecer toda a ficha corrida, todo o histórico. Tá bom? Oi? Ficha limpa. Então eu agradeço de coração a oportunidade, agradeço mesmo a participação, continuo, não tenho pressa nenhuma. Quero desejar a vocês um 2025 com muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade e que a gente consiga se encontrar mais vezes. Tá? Eu que agradeço.